Fala galera do Spawn Brasil, beleza? Meu nome é Gustavo. Hoje eu vou falar um pouco da banda Iced Earth, uma banda de metal pesado dos Estados Unidos, formada em meados aí da década de 80 e que lançou seu primeiro CD apenas lá para 1990. A banda, considerada por alguns uma banda de power metal, que são bandas com temáticas aí de aventuras, de temáticas de RPG, mas que ao mesmo tempo com uma sonoridade que para mim não considero um power metal, considero uma pegada mais pesada, Para mim beira um thrash metal, mas com bastante linhas melódicas, de guitarras, alguns riffs bem pesados e bateria com pedal duplo também. Seu líder é o guitarrista Jon Schaffer, que é um compositor muito bom. Ficou famoso recentemente pela invasão no Capitólio, foi até preso, Então é uma figura polêmica hoje em dia, mas que sempre foi considerado um fã de Spawn, E o Iced Earth, a partir do seu lançamento do primeiro CD, acabou lançando seus 3 primeiros CDs, em anos sequenciais. Eu tenho esse álbum aqui, mas é o Days of Purgatory, que na verdade é um compilado dos seus primeiros trabalhos, O segundo, que é o Night of the Storm Rider, São álbuns mais obscuros, mais pesados, E o terceiro, que é o Burnt Offerings, que eu nem abri ainda não escutei esses discos, Que eu comprei numa viagem internacional. O Jon Schaffer é um guitarrista excelente, É uma guitarrista base, e o Iced Earth ficou bem famoso na década de 90, também por conta da contratação de um cantor que é o Matt Berlow. E no ano de 1996, que foi quando teve o lançamento de Spawn no Brasil, temos o lançamento então do Dark Saga, que é o quarto CD, o quarto disco, do Iced Earth, que é esse disco aqui, em que temos nosso querido Spawn na capa, Então, é um disco que tem uma média aí de 40 minutos de duração, com 10 músicas, capa toda do Spawn, direto do McFarlane, Capullo também. Essa capa foi tirada dos quadrinhos, Temos os quadrinhos aqui, a versão brasileira, o número 49. Nessa época, quando o disco foi lançado, se eu não me engano, em maio de 96, e aí Spawn chegou no Brasil em março de 96, e estava sendo publicado pela Editora Abril. Na época, a Editora Abril foi lançando seus volumes, e no volume 10 parece que teve uma diferença com a edição em inglês, E aí, para arrumar essa numeração até o número 50, a Abril acabou utilizando essa capa aqui para ser o número 49. A edição 10 não foi lançada no Brasil igual a americana, e pegaram essa capa da segunda parte do número 50 americano e fizeram essa capa. Coincidentemente, é a capa do nosso disco, e sendo assim, a Abril acabou arrumando a numeração certinho para ficar compatível com a versão estadunidense, A versão americana, a versão original. Bom, o disco a gente tem aqui, essa versão que eu comprei, se eu não me engano, foi na Europa, distribuído pela Century Media. Ele vem com um pôster bem bacana também, com a capa repetido, só que com o logo todo no meio, pode ver as assinaturas aí, dos mestres. E aqui eu tenho nossa famosa bolacha, Esse eu já abri porque esse é especial, e esse eu acabei ouvindo já. Bom, para o lançamento desse disco, Jon Schaffer, que era um grande fã de Spawn, acabou entrando em contato com o Todd McFarlane, e nessa época já estava, o Spawn estava estourado,
revolucionando aí a indústria dos quadrinhos, e Jon Schaffer então entrou em contato com Todd McFarlane pensando num projeto aí de fazer algumas músicas, justamente por conta que viria a série da HBO, viria o filme do Spawn, e estava interessado nesse projeto. Teoricamente seriam algumas músicas, e o Todd McFarlane não se dizem que não se exaltou muito com o projeto, mas que no final acabou dando os direitos autorais para que o Schaffer falasse sobre a história. Sendo assim, o Schaffer pediu que ele utilizasse uma capa desenhada pelo McFarlane, né? Que foi a capa utilizada. E aí, depois o Schaffer entrou, como eu disse, entrou em contato com o Todd, e aí o projeto foi para frente. Começou o esquema de composição das músicas, e aí acabou decidindo fazer um projeto inteiro, né? Fazer um álbum conceitual, um álbum em que se falava de toda a história do Spawn. Sempre difícil fazer um álbum conceitual, nem se pode ter, na história do metal a gente tem vários problemas com álbuns conceituais, alguns grandes êxitos, né? Mas esse eu acredito que tenha sido, para mim, na minha opinião, o melhor CD do Iced Earth até hoje. Esse CD ele se difere um pouco dos outros, porque é um CD um pouco mais melódico, um álbum com músicas um pouco mais leves comparado com os antigos. Então ele meio que decepcionou alguns fãs mais conservadores, né? Mas foi muito bem aceito na mídia, nas críticas, e foi muito bem contada a história, né? Então muito bem escrito. E aí a gente tem um CD que tem aproximadamente aí um álbum 40 minutos, 44 minutos com as suas 10 músicas, e vai contar a história então do nosso Soldado do Inferno, né? Do nosso Hal Simons, do nosso Spawn. E aí a gente tem as músicas então. A primeira música chama-se Dark Saga, né? Que seria a saga sombria. E nessa música mostra exatamente o início da saga, mostra como o Spawn voltando, chegando na Terra e tentando entender em que criatura ele se transformou, né? O interessante dessa música é uma música que começa um pouco lenta e com algumas palavras que são ditas que se coincidem que foi usada, né? Exatamente como nossa primeira edição, né? Na nossa primeira edição, na primeira página, a gente tem aqui: selamos o pacto, agora há trevas em minha alma e eu quero morrer de novo, né? A gente lê aqui, são essas palavras que são ditas pelo Spawn. E a música também começa assim, né? The deal was rigged, there's darkness in my soul, I want to die again. Então é bem bacana que tem aí o Jon Schaffer usando então dos quadrinhos como fonte e inspiração, né? Essa história que a gente adora. E mostrando então a história do Spawn, né? Como que ele começa a reagir nessa nova criatura em que ele se transformou. Outra curiosidade dessa capa também, voltando ao assunto da capa, é que o Spawn tá com o cadarço na boca, né? Suturado aí na face dele. Na época, antes de eu ler as histórias, eu não entendi o porquê disso, né? E aí, depois, lendo as histórias, a gente vê como isso acontece direitinho. Então, é bem legal acompanhar, né? Segunda música, a gente tem uma balada melancólica, que é I Died For You, né? Que é Eu Morri Por Você. Aqui eu tenho a relação das músicas, né? Lado A, lado B. Aqui no disco eu também tenho as letras de todas as músicas, tá? Sua esposa estava casada aqui com seu melhor amigo e que isso o torturou, porque ele ama os dois, mas infelizmente a vida seguiu, né? Na história são depois de 5 anos e que agora ele voltou, mas não tá tendo, mesmo com sua escolha, não adiantou muita coisa. A terceira música, a gente é apresentado ao nosso vilão, né, principal, nosso querido palhaço, nosso querido violador, né? A música chama-se Violate.
E para mim a música mais rápida do disco, com riffs galopantes, riffs bem rápidos mesmo, né? São características do Jon Schaffer nessas músicas rápidas, fazer cavalgadas bem rápidas mesmo, né? Palhetadas bem precisas. E aí mostra como esse palhaço é um demônio maligno, né? Uma criatura pequena com maquiagem de palhaço e que só pensa em fazer o mal, né? Um demônio realmente desprezível. A quarta música, perdão, é The Hunter, que seria o caçador, né? Mas no caso do Spawn a gente sabe que é a caçadora, que se refere a Angela principalmente, e se refere na verdade a todos os anjos, né? As criaturas celestes que têm como missão destruir os Spawns, né? Que são as crias do inferno. Então essa é a missão dos anjos. Uma música um pouco melosa também, um refrão pegajoso, né? Mas um pouco mais rápida, não tão rápida como Violate, mas um pouco pesadinha também. Só que Ice the Earth é sempre intercalando essas partes melosas com partes bem pesadas, né? Tirando em exceções algumas músicas que tem uma atmosfera um pouco mais sombria, uma atmosfera mais alegre, enfim. A banda é uma das minhas bandas preferidas e eu acho que vale a pena escutar sempre. Quinta música, a gente tem The Last Laugh, que seria a última gargalhada. Última gargalhada seria o demônio que criou o Spawn, né, o Malebolgia, que mostrando para que o Spawn foi criado, por que ele veio, né, quais são os desígnios desse soldado do inferno, né, como ele tem que obedecer às ordens desse demônio, e como ele na verdade é quase um escravo, né, que ele é filho do demônio e que ele tem que obedecer tudo isso. Essa música ela é bem legal, ela é muito rápida, então a gente vê a bateria bem veloz, né, pedal duplo na cozinha, e aí riffs rápidos também. Por isso que eu sempre considero Ice the Earth um pouco de thrash metal, né? São riffs bem pesados. Sexta música, Depths of Hell, né? Que seria Nas Profundezas do Inferno. É uma música curta, é uma música sequenciada, uma atmosfera um pouco mais sombria e mostra como o Spawn, voltando à Terra, como ele atrai tudo de ruim, né? Como atrai tanto anjos, como demônios, como as criaturas malignas, serial killers, enfim. O Spawn voltou e, infelizmente, tudo que é ruim cerca ele, né? Sétima música é Vengeance is Mine, que seria A Vingança é Minha. Essa música é bem legal a letra, porque ela introduz o serial killer Billy Kincaid, que é o matador de criancinhas na história dos quadrinhos, né? Mostrando a criatura maligna que é e como a necessidade que o Spawn tem de destruir ou de acabar com a vida desse serial killer, né? Justamente por seus atos aí horríveis, né? Então é bem legal. Uma música rápida também, uma música pesada, bem baixo, né? Cozinha, baixo, bateria bem veloz e guitarras também seguindo o mesmo compasso aí, mostrando o peso aí da banda, né? Agora entre as últimas três músicas, que pra mim é a melhor parte do disco, que pra mim é uma trilogia, né? Que elas encaixam dentro de uma trilogia que chama The Suffering, que seria o sofrimento. E aí a gente começa com a música Scarred, que seria marcado, né, em português. É uma música que tem um andamento mais lento no início e depois começa com riffs. Todo esse CD ele é um pouco mais simplificado do que os CDs antigos, então são riffs que não são tão difíceis de tocar, mas que tem um peso muito bom e uma atmosfera muito boa para a história, né? Essa música, a letra dela fala como o Spawn se vive num dilema de suas escolhas, né? Como ele é o grande culpado por estar onde está, do jeito que está, porque ele que escolheu isso.
mas que no fundo ele não está feliz com a situação, né? Ele vendeu a alma para rever sua esposa, vendeu por amor, mas que ele não aceita isso, mas ele vai chegando à conclusão que não tem muita escapatória. E aí a gente entra nas duas últimas músicas, que para mim são as melhores de toda a banda, de todos os discos, que é Slave to the Dark e A Question to Heaven. Slave to the Dark, né, que seria Escravo da Escuridão, que o Spawn chega num ponto que ele entende o destino que ele escolheu e que ele é um servo do demônio mesmo, que ele foi traído, apesar da escolha dele, ele foi traído por esse demônio, mas que ele ainda busca redenção, né? Ele tem um lado bom dele, ele tem um arrependimento de suas escolhas. Então a música mostra esse lado aí, o mais humano e arrependido do Soldado do Inferno, né? E para finalizar o disco, a gente tem a magistral, para mim, a melhor música da banda, que é a Question of Heaven, né? Que seria uma questão dos céus, né? Que seria justamente o Spawn questionando para Deus e buscando redenção, né? Buscando que finalize com sua vida para que ele consiga ter o descanso eterno e quem sabe a entrada aí nos céus. E que ele fez tudo na verdade por amor, né? Que ele fez tomou uma escolha aí pensando no bem, né? Mas infelizmente a música mostra que mesmo assim nada disso foi suficiente, que ele é uma cria do inferno e que está negado de entrar nos céus, então vai ter que conviver com suas escolhas, né? E aí a gente encerra o disco. Essa música, ela é pra mim a melhor da banda, que nem eu falei. Ela tem partes lentas, né? Ela começa lenta, partes melódicas, né? Acordes maiores, então começa com a música com um clima um pouco de esperança e ao mesmo tempo esse questionamento entre ele e Deus e Deus mostrando para ele que na verdade tudo se resume às escolhas que ele fez. E assim o disco acaba, né? E é bem legal que está escrito aqui no disco também, a gente tem as dedicatórias todas aqui, né? É difícil ler porque são letras muito pequenas, no vídeo não vai dar para eu mostrar, mas uma parte bacana aqui é que este álbum é dedicado a Todd McFarlane, não apenas por sua criação e arte matadoras, mas também por ter tido a atitude e a coragem de mudar a indústria dos quadrinhos, né? De mudar a sua indústria e ter nos inspirado de fazer a mesma coisa no mundo, na indústria da música, né? Então, 1 milhão de obrigados, que é principalmente o Jon Schaffer que fala isso para ele, por ter cedido toda a história do Spawn, né? Cedido a capa, então assim, é difícil encontrar um disco de metal conceitual que fala inteiro sobre um super-herói, né? E que mostra essa história que a gente tanto gosta. Então, espero que vocês tenham gostado. Ouçam Iced Earth, vale muito a pena, é uma das minhas bandas preferidas. E quem tiver maior interesse, procurar o ao vivo, o Alive in Athens, que também para mim é o melhor CD ao vivo já lançado de uma banda, que é uma compilação das maiores e melhores músicas. São 3 CDs ao vivo, gravados na íntegra, e vale muito a pena conferir. No mais é isso, muito obrigado a todos, espero que vocês curtam.